A nossa repórter Lorena Coutinho chega até o local onde estava o carro do irmão de Marco Rica. Acompanhe as últimas informações desse caso. Um sumiço repentino. Entramos mata adentro em busca da verdade. Foi aberto um caminho na nossa volta por causa do carro, né? Os vestígios do carro, rastros do carro que foi içado com a ajuda de vários policiais. Mas o veículo ele teria parado. Antônio, mostra para mim aquela árvore maior. Depois de 6 anos de silêncio, a reviravolta. Eu vi ele falando que ele estava lá para arrumar uma cerca lá e achou. Porque os cachorros ferejou, um cheiro muito forte, aí ele foi procurar, achou o carro no local. Será que o mistério que envolve o desaparecimento de Juliano Rica, irmão do ator Marco Rica, finalmente chega ao fim? Juliano Rica tinha 47 anos. Ele e Marco eram sócios de uma produtora em São Paulo. Os irmãos faziam vários projetos e peças culturais. Viviam uma fase boa no trabalho. Na época, nem a família e nem os amigos conseguiram explicar o que havia acontecido. O ator só divulgou o sumiço quase 25 dias depois, a pedido da polícia. Até então, a hipótese de sequestro era a mais cogitada. Os vestígios que nós temos nesse momento evidenciam que ocorreu um acidente. Obviamente que o veículo vai ser minuciosamente periciado, assim como a ossada que foi localizada para apurar posteriormente se o acidente foi provocado por um crime ou por alguma outra situação que foge dos vestígios iniciais. A princípio, o que nós podemos constatar é que o veículo saiu da rodovia e se envolveu em um capotamento. O que causou isso, ainda não temos essa informação nesse momento. Ao vivo, o Cidade Alerta mostrou detalhes do trabalho exaustivo da polícia e dos peritos no local onde o carro de Juliano e uma ossada ainda não identificada foram encontrados. Hoje, a nossa equipe foi além. Conseguimos entrar na mata com exclusividade. Rodovia Presidente Dutra, uma rodovia muito movimentada que liga São Paulo ao Rio de Janeiro. Ainda não se sabe exatamente o que aconteceu naquele dia, dia 19 de outubro de 2014, há 6 anos. O certo é que Juliano Rica, irmão do ator Marco Rica, passava por aqui. Por este trecho, ele tinha acabado de passar por Arujá, uma cidade que fica a 40 quilômetros de São Paulo. Ou seja, não tinha nem começado a viagem ainda. Ainda faltava pelo menos 400 quilômetros até o Rio de Janeiro, que seria o destino dele. E algo inexplicável aconteceu no meio do caminho. O certo é que 6 anos depois, o veículo que isso já foi comprovado através da placa, veículo que é de Juliano Rica, foi encontrado. O Antônio vai mostrar pra gente nesta mata adentro. É um local de difícil acesso. Nós só ficamos sabendo que aconteceu aqui porque, olha só, aqui a cerca foi retirada, né, para que o carro fosse içado com a ajuda de cordas. O local também tem alguns vestígios, a gente vê aqui do carro, olha só, do para-brisa, enfim. E a gente só conseguiu realmente saber que foi aqui porque a cerca ela foi cortada. Mas acessar este local é extremamente difícil. E segundo informações da polícia e dos próprios moradores que teriam encontrado o veículo, o carro estava a 30 metros abaixo, nesta ribanceira. Ele teria parado quando acabou chocando com uma árvore. E aí não sabe ao certo se ele, Juliano, estava ou não vivo ainda. A gente vai tentar entrar no local agora, claro, com segurança, e mostrar para você que está acompanhando o Cidade Alerta
onde este carro estaria. É importante a gente deixar claro que, olha só, a mata vai tomando aqui, vai fechando mesmo. Ou seja, não dá para ver. Na época, todo mundo perguntava, será que ele caiu numa emboscada? Será que foi sequestrado? Agora a pergunta é, será que esse mistério realmente chegou ao fim? Com certeza a vez do rapaz estava correndo muito, então o carro voou e não deixou vestígio. Ele capotou e já virou. Então ele saiu no ar. A polícia acredita que Juliano seguia na rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, quando perdeu o controle do carro na altura do quilômetro 192 e acabou capotando várias vezes. Da pista até a ribanceira, ele teria percorrido cerca de 30 metros de distância. Se não bastasse isso, ainda caiu numa profundidade de mais 30 metros. O que chama a atenção é que nenhum motorista ou pedestre viu ou ouviu nada. A única informação que a polícia tinha era do rastreador do celular de Juliano. O aparelho funcionou pela última vez justamente naquela área. Mesmo assim, nada foi encontrado na época. As informações preliminares dão conta de que eram trabalhadores da conservação da rodovia e depois, posteriormente, nós confirmamos que eram moradores da região que estavam construindo uma cerca no local que encontraram o veículo e os vestígios da alçada. Não é um local onde as pessoas passam, né? O local ele fica fora da faixa de domínio sob responsabilidade da concessionária que administra a rodovia. Por conta disso, as equipes que fazem a conservação, a poda do mato ali, não encontraram o veículo. Isso é só para você ter noção do local onde o carro foi encontrado. Ao que tudo indica, ele teria sido realmente arremessado, voou mesmo, ou foi descendo capotando. E a vegetação, olha só, foi crescendo acima. E o carro, que era preto, acabou ficando mais ou menos da cor verde, por causa do musgo que foi tomando conta dele. Vamos lá, vamos continuar, é mais para baixo. Pode segurar nesses bambus que ele não arranca não. Chegamos aqui no meio do caminho e a gente não consegue mais ver. Só para vocês terem uma noção, foi aberto um caminho na nossa volta por causa do carro, né? Os vestígios do carro, rastros do carro que foi içado com a ajuda de vários policiais. Mas o veículo ele teria parado. Antônio, mostra para mim aquela árvore maior. Nessa árvore, o banco, a porta do lado do motorista teria batido exatamente aqui. Se não fosse esta árvore, segundo a polícia, o carro teria descido ainda mais. Mas foi aqui que ele parou. A gente vai ali e a gente não consegue ver daqui, mas mais abaixo vocês vão ver que tem uma cerca. Ainda não se sabe ao certo, mas os moradores chegaram ao local, pode ser, e ao que tudo indica, pelo outro lado. E assim visualizaram o carro. Encontrar o sol aqui é uma tarefa difícil já. Você vê que vai afunilando e sobra uma festinha para que o sol entre. E isso é o mais inexplicável e o que impressiona. Porque durante todo esse tempo, o carro e o corpo, a ossada de Juliano Rica, teria ficado exatamente aqui. São 6 anos, enquanto a polícia e a família procuravam em todos os lugares, o carro e a ossada estariam neste exato ponto. O carro parou aqui, a gente vê que é uma árvore que já tem muitos anos, ela é bem alta e é forte, ela teria resistido o peso do veículo que parou aqui.
E ainda segundo informações da polícia, um formigueiro gigante teria se formado do lado do motorista. Ou seja, se de perto já devia ser difícil ver, imagina de longe quem passava ali na rodovia. Muito, mas muito ainda tem para baixo. A gente só consegue escutar daqui como se fosse um riacho que tem para baixo, mas a gente não consegue nem ver, só para se ter uma noção. E não se sabe ao certo quem foi que chegou a este local. Mas segundo a polícia, moradores que passavam por aqui avistaram aquele veículo e jamais imaginavam que o automóvel já estava neste local há tantos anos. Só para você ter uma noção, meu cinegrafista está agora no ponto onde eu estava, onde o carro foi encontrado. Eu estou voltando para o topo, para o meio do caminho, ou seja, ainda falta pelo menos mais 15 metros. E olha só como é que está fechado. Essa área de bambuzal, o carro foi retirado há um dia, há menos de um dia. E olha só como é que já está fechado por aqui. Pelas imagens, é possível ver que o airbag do motorista foi acionado. No porta-malas, os peritos encontraram uma mala com várias roupas. No interior, localizaram a carteira, o celular e alguns documentos pessoais de Giuliano. Através da placa, a polícia levantou todos os dados do automóvel. Não há dúvidas, o carro é do produtor cultural. Ainda não é possível saber se a ossada é do irmão do ator. Só a partir do resultado do exame de DNA, através da arcada dentária, é que a família terá certeza se esse mistério finalmente chega ao fim.